Chaves, que a gente já sabe o que vai acontecer mais vezes de novo. Então, para a turma que já conhece um pouco dessa história, eu vim crescendo na época do colégio, não sabia exatamente o que eu fazia, e aí chegou naquela época, e eu acho que a gente tem que decidir teoricamente, o que vai ditar a nossa carreira profissional muito jovem, né? Com 16, 17 anos ali, você escolher uma faculdade que, teoricamente, é o que vai conduzir, né, a tua carreira. E aí, na época, eu estava bem perdido, assim, sem saber exatamente o que fazer, e acabei indo fazer direito. Um pouco por referências familiares, assim, meu pai se formou em direito, eu tenho um irmão que é advogado, sabe aquela coisa assim? Meio que fui. E fui e odiava. Assim, não gostava, não tinha prazer, né? E aí eu lembro que eu cheguei no 4º semestre com um DP do primeiro, que eu falava pro professor, não vai dar. Não vai, isso não entra na minha cabeça, eu não consigo processar, não sei o que, eu brincava assim. E aí eu parei a faculdade, eu tranquei, porque eu gastava meu salário, assim, numa faculdade que eu não gostava. E daí que eu comecei a associar a faculdade, né? Faculdade de escolha. Teoricamente você tem essa liberdade de escolha. E aí tinha um tio meu que era muito envolvido com a indústria, com a Federação das Indústrias e tal. E uma vez ele comentou comigo, ele falou, putz, vai conhecer a escola do Senai, lá no Ipiranga, a escola Conde José Vicente de Azevedo. Você vai ver o que é tal. Cara, fui conhecer um dia, eu entrei numa faculdade que era de carro, só tinha carro, né? As aulas eram carros, né? Eu ia trocar filosofia por elétrica, né? Eu ia trocar direito penal por motor diesel, sabe? Aula de funilaria, de solda e tal. E aí eu prestei o exame para entrar, o vestibulinho. Entrei. E aí eu fiz o Senai, que foram 4 semestres, foram 2 anos o curso no Senai, todo dia à noite. E aí eu nunca fui tão bem na minha vida. E aí eu fui tão bem que eu estava no 3º semestre, terminando o meu estágio numa concessionária Toyota, até aqui perto, aqui no Campo Belo. E aí eu lembro que o Senai me convidou para ser instrutor de treinamento deles. E aí eu ainda era aluno, mas já estava meio que começando a trabalhar para o Senai. Eles me colocaram dentro da fábrica da Volkswagen. Que legal. E ali, cara, entrei no universo. Imagina, para um moleque que sempre sonhou trabalhar com carro, passando a carteirinha na portaria da Anchieta e entrando naquela cidade, né? Ali foi uma coisa muito... para um jovem, assim, eu tinha meus, sei lá, 20 e poucos anos, assim, foi uma grande realização. E aí acabou que a Volkswagen acabou me contratando para trabalhar dentro da área de treinamento. Aí eu estava na área de treinamento técnico, né, que é o treinamento voltado para os mecânicos da rede de concessionários. Aí meio que na véspera de eu ministrar meu primeiro curso, que era eletricidade básica para mecânicos, o pessoal da área comercial era tipo... Vou te falar que era mais ou menos agosto, assim, de 2006, eu acho. 2005, talvez. Aí a área comercial de treinamento, eles estavam precisando desenvolver os materiais para o Salão do Automóvel, que era em outubro. E eram materiais que precisava de alguém que manjasse do assunto para poder construir ali os materiais. Eu sempre fui muito ligado em carro, né? Então eu sabia as versões, modelos, quais eram os itens de série que eram mais relevantes para aquele carro, quais opcionais que eram importantes. Aí desenvolvi todo esse material e acabei ficando na área comercial do treinamento uns 2 anos. E aí eu cuidei principalmente da parte do treinamento, fiz o lançamento do Golf em 2000 naquela época que mudou o Golf. Não vou lembrar, era o MK 4,5. 2007. 2007? Isso. Então foi 2007. E você imagina, para um molecão, né? Eu tinha 2007, tinha 20 e poucos anos. Eu andava de Golf GTI para cima e para baixo, que era o carro que a gente usava para treinamento. DUP 0921. Depois vocês procurem essa placa que ela existe aí, deve estar em algum lugar. E esse Golf até tem uma curiosidade, só uma curiosidade pessoal, aquelas coisas, né? Que aquele Golf que era da área de treinamento era numa cor que chamava azul místico. E a cor azul místico, ela nunca foi produzida no Golf GTI de fato. Então existe um Golf azul místico, que é esse carro de treinamento que já apareceu à venda algumas vezes e que ele não foi feito para venda. Mas já andou no V12? Não, no W12 não. Esse eu tenho um... Não, mas eu vi ele na Autostad, lá na Alemanha, em Wolfsburg, ele tá exposto lá. Tá, né? Mas deve ser terrível de andar de ruim, né? Não, pelo menos a minha experiência duro, de andar de Clio V6 foi muito decepcionante. Clio V6, aquele com motor central traseiro, que é mais ou menos o conceito desse carro,
é um carro que eu preferiria não ter andado nele. Mas sabe? a primeira geração. A segunda geração, eles arrumam o piso, faz todo... Que é o que veio pro Brasil. A gente ficou com eles... Que é o que eu andei, é esse daí. Anos, que é o que fazia o safety car da Renault Speed Show, Fórmula Renault e Copa Clio. Esse carro ficou com Manzini depois, Ficou eu andei com nessa Manzini, época. Andei em Interlagos, inclusive, tem até vídeo. Então, tinha dois, né? Eles pegaram o motor e colocaram naquele projeto do Megane, do Super Megane. Ah, lembro. E depois scrapearam o motor e o carro, que deu uma dor no coração. Graças a Deus o projeto serviu pro... que agora é o NASCAR Brasil, é o antigo projeto. Então, isso pelo menos evoluiu. Mas esse negócio de estudar, né? Você faz estudar... Meu pai falou uma vez pra mim, eu nunca fui um cara do colégio. Sempre tirava minhas notas, dava meu jeito, passava de ano e vambora. Me identifico. Para tirar a carteira de motorista, eu fiquei 2 meses lendo um livrinho que é desse tamanho, de frente e verso, umas 15 mil vezes. Ele falou, se você estudasse desse jeito na escola, eu ia ser o pai mais feliz do mundo. Como é carro, eu deixo. Exatamente. E eu acho, não, tenho certeza, meus pais são muito felizes hoje em dia, porque eles veem que eu sou realizado na profissão que eu levo e trabalhar com um assunto que eu tanto gosto. Mas enfim, aí teve essa época do treinamento do Golf, depois eu cuidei da parte do treinamento dos veículos importados, aí fui para a área de vendas da Volkswagen, aí foi interessante, assim, porque foi uma época que eu tive muito contato com a rede de concessionários, pude entender como é que é o negócio de uma concessionária do outro lado da fábrica, atendendo a rede, focado sempre nos veículos importados. Aí recebi um convite para assumir uma posição na Jaguar Land Rover. Depois da Jaguar Land Rover, fui para a marca Subaru, numa iniciativa que teve da Subaru aqui no Brasil em 2014 até 2015. E aí, quanto mais eu crescia na indústria, mais eu me frustrava, mais eu me afastava. O presidente na época da Subaru era o... Como é que ele chama? Que agora ele tem uma outra empresa, não está nem trabalhando mais com isso, né? Ele montou um negócio de imprensa separado. Quem que você está falando? O presidente da Subaru no Brasil. Na época eu era o Padovan. É o Padovan. Flávio Padovan. Flávio Padovan. Eu trabalhei esqueci com o nome do velho, ele vai me bater. E aí nessa época, você vai se afastando dos carros, vai virando, tipo, um trabalho muito político, assim, e me afastava muito daquilo que eu mais gostava, o dia a dia eu não curtia. E aí eu resolvi pedir demissão e literalmente mudar de vida, assim. Eu pedi demissão sem ter nada. Eu tava num nível de estresse muito alto, né? Trabalhando muito, sabe aquela coisa? E cada vez é mais cobrado, cada vez tem mais meta para atingir, né? E com um assunto que para mim é encantador, assim, eu falei, não posso deixar com que pessoas diminuam a minha paixão pelos carros, sabe? E aí pedi demissão, na época, sem ter nada. Era literalmente isso. Foi um negócio que eu conversei com a Thaís, minha mulher, assim... Na época, assim, eu falei, eu vou pedir demissão, eu preciso de um tempo, eu preciso respirar e eu preciso repensar, porque eu tô me frustrando, assim, não é por aí. E foi ótimo, porque aí na semana seguinte, eu falo que nada na vida é por acaso, eu já vivi alguns desses exemplos, ela recebeu um convite para assumir uma posição nos Estados Unidos. E aí a gente mudou para os Estados Unidos no final de 2015, em novembro. 15 de novembro de 2015, a gente chegava lá nos Estados Unidos, por onde eu vivi durante 5 anos. E aí foi lá nos Estados Unidos que eu decidi transformar um site que eu tinha desde 2003, 20 anos atrás. Resolvi transformar isso num negócio. E aí foi a história do canal, enfim, aí que surgiu toda a história do canal. Mas foi bem nessa época. Ou seja, isso prova uma coisa que eu ia falar, né? E até complementar o raciocínio de você ter crescido com carros e tudo mais, que mesmo que você se afaste, uma hora vai acabar voltando para esse mundo. Eu acho que sim. Eu não queria deixar de trabalhar com carro, né? Eu não queria, assim. A minha vontade não era deixar, jamais. Não me vejo trabalhando com outra coisa, assim. Talvez pouquíssimas coisas eu teria vontade de deixar os carros, mas não dá, eu não me vejo sem motor. Eu sou um apaixonado por automóvel, porque eu nasci dentro do autódromo. Eu falo isso para todo mundo. Meu pai está na organização de evento em 1960. Teve equipe em Londres, tudo na Europa. E aí, eu em 94, com a morte do Ayrton, aquilo me abalou demais, porque foi um dos pilotos que eu tive mais convivência. E era aquele piloto, tirando o tio Nelson, que o tio Nelson sacaneou ele, porque eu acordava, mas era uma obrigação, porque é amigo do meu pai há 100 anos, então ia nas corridas convidado pelo Nelson, aquelas coisas.
Mas o Ayrton tinha aquele negócio que fazia... Quando ele morreu, eu falei, pô, eu tava trabalhando com noite, com evento, eu falei, eu vou pra noite. Só que toda hora vão te puxando de volta. Em 2002, a Renault traz a Fórmula Renault pro Brasil. Perfeito. E os caras em 2001 me procuram e falam, meu, quer voltar pro automobilismo? E de 2002 pra cá, só me meti em rolo. Mas é isso, né? É um negócio que a gente gosta, né? Se não for por um lado, vai ser por outro. E eu acabei encontrando esse caminho, que foi algo super importante, assim. Então eu tive um período ali de 2015, 2016, eu morava no sul da Flórida, pertinho de Miami. Aí eu cheguei a trabalhar numa loja de carro que tinha uma equipe que corria os campeonatos, principalmente os campeonatos na Flórida. Então ali eu também me envolvi um pouquinho com automobilismo, mas muito com a parte de venda de carro. Então era legal também para entender como o comércio funciona nos Estados Unidos. Foi um grande aprendizado, principalmente no segmento de carro esportivo, carro premium. E ali, final de 2016... foi isso, Começo de 2017 a gente mudou para Dallas. E aí quando a gente mudou, eu falei, não, agora é a hora que eu vou me dedicar mesmo para transformar o site, que na época chamava Carros de Colecionadores, num negócio. Aí era uma época que o Facebook estava começando com as lives. E aí eu lembro que eu fiz uma live um dia que estava tendo um encontro de carro gigante do lado de casa, bombou. Eu falei, fui para casa pensando, falei, puta, lógico, né? Faz muito mais sentido. O vídeo é muito mais legal para carro, né? Assim, eu sou uma mãe de fotografia, adorava fotografar evento, encontro de carro. Eu sempre fui o cara que tinha a câmera e que fotografava. Mas o vídeo, eu falei, pô, o vídeo tem ronco, tem emoção, tem aquela coisa que você vai narrando, contando, mostrando. Aí eu lembro que sei lá, 1-2 semanas depois, teve um outro evento. Aí eu já levei um equipamentozinho mais bacana, assim, para dar uma imagem mais legal e tal. Aí fiz a live e já deu, 3.000 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Falei, caramba, era uma época que o Face entregava bastante, assim. E ali eu decidi, falei, putz, não, vou criar o canal mesmo. O canal existia desde 2011, fui postar o primeiro vídeo em agosto de 2017. Então, assim, você vê, tem uma janela grande, as coisas têm que acontecer na hora que tem que acontecer mesmo. Exatamente. E ali eu comecei em agosto, mas eu sempre, assim... Eu consegui carregar muito do conceito que eu acreditava do carro de colecionadores, que é conteúdo próprio, conteúdo 100% orgânico e assumir um compromisso de frequência com a minha audiência. E isso é uma coisa que eu sempre fiz, assim, sempre, desde que eu comecei, era um vídeo por semana. Fazia um vídeo toda semana. Depois, dois vídeos toda semana, entendeu? E sempre acreditei muito em trazer a verdade ali. O que as pessoas assistem é o que de fato acontece na minha vida.